Olá pessoal, vocês estão bem? Beleza? Hoje nós vamos falar, só um momento. Hoje nós vamos falar umas coisas importantes, tá? E vocês não sabem o que nós vamos ensinar, tá? É um paradigma novo, tá? Porque muitos, vamos dizer assim, muitos esotéricos dizem, né? Ah, o plano espiritual, né? O plano dos espíritos, espírito para lá, os espíritos para cá. Tudo bem. Mas nós vamos explicar como é que pode isso, né? Existir um mundo aqui e outro em outro lugar ao mesmo tempo. Você não vê os espíritos. Será que os espíritos são uma fumacinha, né? Será que eles são uma fumacinha ou será que eles são reais? Nós vamos explicar isso aí, né? Porque as pessoas, elas, todos os esotéricos falam, a frequência vibratória é maior, não sei o que, mas fisicamente, porque eu sou físico, né? Eu sou físico. Então vamos lá, né? Se eu sou físico, qual que é o meu dever? Explicar aí para vocês, né, meus filhos? Explicar para vocês como é que é essas coisas aí, né? Porque o pessoal só fala, né, de mundo espiritual, mas ninguém explica nada, né? Aí as pessoas acham que é da cabeça da pessoa e não é nada da cabeça não, tá? A gente vê mesmo os médiums, né? A gente vê, conversa, desdobra do corpo, tem experiência fora do corpo. Você pode até ver seu corpo, ou você pode... Nossa, a experiência que eu tive, gente, é tipo assim, é mais real do que estar aqui falando com vocês. Te juro, velho. É mais real do que estar falando aqui com vocês. E eu tô numa realidade física, uma das realidades físicas, uma das realidades intersticiais, né, de toda a realidade que existe. Porque, gente, existem muitas realidades, né, meus filhos? Não existe só essa. Mas como é que se explica isso? Vamos lá. Gente, é um por um, tá? É um por um, tá? O quê? Um por um. É um e ponto. Gente, o que eu vou falar, não duvidem, por favor, tá? Porque eu já tô cansado de explicar isso. E tem pessoas, né, que eu acho que se fazem de obtusas, né? Porque eu explico com maestria, né, com conhecimento profundo do que eu estou falando, precisamente, probo e digno do que eu estou ensinando, sabe? Eu falo direitinho, gente, com retidão, precisão, com profundidade. Mesmo assim as pessoas preferem não acreditar, né? Beleza! Quer ficar então, né, nessa vida ilusória, porque a matéria é ilusão, tá? A realidade física é ilusão. Só o espírito é real, né? Como nos diz Ramatiz, né? Ele diz que só o espírito é real, e está correto. Eu acredito em Ramatiz. Vamos lá, vamos explicar, tá, meus filhos? Vocês não têm um celular aí na mão? Não sei se vocês estão vendo o celular. Não tem aquele SOS do celular? Use esse dispositivo de vocês, né? Que vocês chamam de celular. Use ele. Coloque naquele aplicativo que vocês chamam de SOS, né? Aquele que fica piscando, né? Só um momento. Que fica piscando
a luzinha, né, do flash, ela não pisca intermitente, assim, não tem uma intermitência, ela pisca e apaga, ela não pisca e apaga. Então, cada piscadela desacelera, só para você entender. Cada piscadela é uma realidade paralela, estática, sem movimento. Quando essas realidades passam pela sua consciência, uma por uma, bilhões de vezes por segundo, ela cria como uma animação, né? Sabe aquelas animação que tem vários quadros por segundo, né? Por minuto, por segundo. Então, é a mesma coisa, literalmente é assim, tá? A realidade física, essa aqui que vocês estão vivendo. É literalmente assim, tá, meus filhos? Cada realidade paralela, cada quadro, ele é estático, sem movimento, sem tempo, sem experiência. Quando ele passa pela sua consciência, um por um, você vai tendo a experiência, né, do movimento, do espaço-tempo, de som, de cheiro, de tudo. Porque existem bilhões de realidades paralelas por segundo passando pela sua consciência. Ou seja, não existe espaço-tempo empírico. O que existe é uma experiência de quadros, né, de frequência de quadros, que é o que existe. Você faz uma mudança para esses quadros conforme a mudança que você fizer no interior de vocês, tá, meus filhos? Então, esse é o novo paradigma. Cada quadro representa, né, algo que você tem dentro de você. Se você mudar o seu interior, muda o exterior, né, meu filho? O exterior é ilusão, claro. Então, se você muda o exterior, você vai passar por outros quadros, né? Como uma animação de quadros, né? Que vocês têm aí por segundo, né? Cada quadro é estático, mas conforme eles passam pela luz do projetor, né? Naquele que é o cinema e tal, você vai vendo movimento, tempo, espaço, né? Som e tudo mais, mudança. E é assim que é a realidade física. Você não está no universo. As realidades estão passando pela sua consciência conforme o que você tem dentro da sua consciência, né? Então, vamos dizer assim, a consciência, gente, é o que existe e não a realidade física. Se você muda a consciência, você muda literalmente a realidade física, porque não existe espaço-tempo, existe uma experiência que é um reflexo daquilo que você tem dentro, que são quadros que passam por você, que é consciência. Você não é corpo, tá, gente? Esse seu corpo faz parte desses quadros, né? Dessas realidades paralelas que estão passando pela sua consciência uma por uma. Agora, onde está o plano espiritual dos espíritos? Estão entre esses quadros, gente. São outros quadros. A gente não vê. Por que a gente não vê? Porque a gente está focalizado, concentrado nessa realidade. Se a gente mudar a nossa perspectiva, olha só, se você acreditar, estudar, expandir sua consciência, sabendo que existem outras realidades e sabendo mesmo, acreditando, vivendo isso, é claro que você vai passar, a sua consciência vai passar por esses quadros. É os médiuns que vê esses quadros, né? Os médiuns vê esses quadros, vê tudo mais, né? Então, gente, é assim que é, né? Tanto essa realidade quanto o plano espiritual, né, meu filho? Então, é assim que se explica a coexistência do plano espiritual com o material. Não existe um universo empírico. Existem consciências, espíritos, como eu, você e os espíritos que estão aqui comigo. Eles estão me vendo porque esses quadros passam pela consciência deles, né? Eles estão em outro plano, mas os quadros passam pela consciência deles e eles vê.
Mas nós temos aqui um corpo, né, uma mente física, uma coisa material para viver essa realidade, né, materialmente, né, gente? Então, nós temos um corpo para viver a realidade física, né? Mas os espíritos não têm corpo aqui, né? Mas eles podem ver, assim como você, que também é espírito, pode ver eles que estão nos outros planos. Se você expandir, né, a sua percepção de quadros, e você vai combinar com mais bits, né? Esses bits que estão por aí, piscando em alta velocidade, bilhões de vezes por segundo, e aí você vai ver, é um após o outro, tá, gente? É um após o outro, é assim que se explica o plano espiritual, tá? Um após o outro, gente. Vou repetir, um após o outro. Não é como alguns cientistas explicam, que é uma vibração em cima da outra, porque está em outra frequência. Aí você imagina o átomo vibrando, não é nada disso. O átomo é feito de partículas pontuais, e essas partículas pontuais, elas são descontínuas. Elas passam por um ponto real, não real, um real, não real. Como eu disse, conforme os quadros de uma animação no cinema, ou esses quadros de computador, quem faz edição de vídeo sabe, né? Você vai entender que a realidade física é assim, né? Então, gente, se você ensinar para os seus filhos que existe um mundo espiritual e tudo mais, eles desde pequeno vão ver o mundo espiritual, né? Porque a consciência deles vai focar nisso, nesses pontos, né? Que estão entre os nossos, né? Só um momento. Isso, gente, é um por um, tá, gente? Não é assim, um ponto do lado do outro, uma bagunça. Não é. É um por um, tá, meus filhos? Os espíritos já me explicaram isso várias vezes. É um ponto real e um não real. Aí o Exu falou assim pra mim, olha, você passa por um ponto real e por um não real, né? A sua consciência. Nos pontos não reais, né? Em que os quadros da sua realidade, por exemplo, essa realidade aqui passa por um ponto real e um ponto não real. Toda a realidade, o universo inteiro, imagine a minha mão passa por um ponto real, um não real, depois um real, um não real. Conforme ela vai passando por esses pontos, né, de positivos para negativos, de real para não real, vai criando-se o movimento. O movimento é um efeito colateral dessa passagem, né, de pontos reais pela nossa consciência, né, mas não continuamente. São pontos reais, não reais, né, reais, não reais. Conforme esses pontos vão passando, esses quadros, né, os pontos reais vão passando pela sua consciência, você vai vendo o movimento, tempo, espaço, mudança e etc. Então, o que existe são quadros, né, realidades paralelas, universais e estáticas. Então, quando você muda o seu estado de espírito, vamos supor, eu estou aqui, né? Se eu me alterar aqui ou com alguma coisa, eu mudo minha realidade. Não porque eu estou mudando o mundo. Eu me desloco para uma realidade que vai refletir, né, essa mudança que eu fiz dentro de mim, tá, meus filhos? Não existe, você não pode mudar o mundo. Você pode mudar você, né? Para que mudando você vivencie, né, quadros estáticos, como fotos instantâneas, que representam essa mudança interior, né? Aqui mesmo, tá, gente? Não precisa morrer. No plano espiritual também, por isso que os mentores estão num plano, os obsessores em outro, porque cada um está vivendo os quadros, né, conforme o que eles têm dentro de si. Alguns escolheram o lado do bem, da caridade, fraternidade, do amor,
da paz, da alegria. Outros já estão do lado sombrio, preferem o ódio, né? A ganância, as brigas, né? Os vícios. Então a sua consciência se desloca para esses quadros, né? E o que existe é consciência. Então, esses quadros é que passam pela sua consciência e você tem uma experiência de realidade física. Mas não existe uma realidade física empírica, como diz os cientistas, tá, gente? Esse é o novo paradigma. Vocês entenderam como o Exu me explicou? Você passa por um ponto real e um não real. Nos pontos não reais, ele falou bem assim, é aí que a gente entra. Sabe como fala Exu? Ele falou pra mim, gente. Pô, por que eu vou mentir, mano? Eu tô aqui sozinho, aqui, me dedicando pra esse trabalho que é o mais importante pra mim. Pra que eu vou mentir, né? Então vocês já sabem, não existe realidade física. Não existe, pessoal. Não existe. O que existe é uma mudança que você faz dentro de você, nas suas convicções, uma reforma íntima, né, como estão dizendo os médiuns, uma mudança de crenças e definições, né? Tenham crenças e definições positivas da vida, porque aí você vai viver quadros que representam essas definições e crenças. Você não vai mudar ninguém, tá, gente? Vocês não vão mudar o mundo. Não dá para mudar o mundo, é impossível. O mundo que você estava continua ali. Você apenas se desloca para um mundo, né? Quadros que representam, né? Pontos reais, né? Que representam a sua mudança interior. Então são pontos, tá, gente? O universo é feito de pontos, de frequência de pontos, de realidades paralelas. Então o plano espiritual coexiste com o plano material, né? No mesmo lugar do espaço, embora, né, em outros quadros entre os nossos pontos materiais. Vocês entenderam o movimento, né? Ó, um ponto real. Aí minha mão some, desaparece, ela tem que se deconstruir, não real. Aí depois, real de novo, não real, some. Real de novo para criar esse movimento aqui, ó. Tá passando vários quadros pela sua consciência. Não existe espaço-tempo linear, tá, gente? Por favor, esqueçam essa ideia. Nós estamos aqui afirmando isso com incisão. Tanto é que vocês que estão doentes aí nos hospitais, para finalizar, só um momento. Para finalizar, né, meus filhos? Tanto é, os doentes que estão nos hospitais, olha, presta atenção no que eu vou falar, tá? É muito importante isso. Se vocês acreditarem profundamente que vocês podem se curar, o que vai acontecer mecanicamente pela estrutura da própria existência? Numa realidade você tem um corpo doente, mas aí você acredita que você pode ter um outro corpo. Você pode. Você acreditando, você cria, você projeta um novo corpo. Só acreditando. Então a próxima realidade, o seu corpo vai estar curado. É assim que Jesus fazia as curas. Por isso que ele dizia, não fui eu que te curei não, meu filho. Foi tua fé te curou. Não, eu não curei você não, meu filho. Eu não curei você não. Tua fé te curou. Ele nunca disse eu te curei. Ele disse assim, your faith healed you. Em inglês, né? Sua fé te curou, né, meus filhos? Então, se vocês tiverem fé, não precisa acreditar em mim, não. Acredita em vocês. Mas se vocês combinarem... Eu acredito no que eu estou falando. Se vocês combinarem a sua fé com o que eu estou dizendo, meus filhos, aí vocês vão se curar. Nós garantimos, tá? Façam isso, meus filhos. É assim que se dá as curas. Uma mudança de realidade.
Você projeta um novo corpo para você pela consciência, porque só existe consciência, né? Cada realidade, gente, que vocês passam é uma nova realidade, né? Não é a mesma. Por exemplo, uma passa por um ponto real ou não real. A minha mão que está aqui e a que está aqui, ó, essa é uma mão, essa é outra. Entende? O movimento, ele nos diz literalmente que cada ponto em que minha mão está representa uma nova mão. Ou seja, você tem que ter bilhões de mãos por segundo para criar esse movimento. Se você acreditar dentro de vocês, que vocês podem se curar, por exemplo, essa tem uma mão. Quando ela se desfaz, a próxima vez que ela vai se refazer, ela vai se refazer diferente, né, conforme a sua crença, que você acreditou que estava curado. É assim que as pessoas se curavam no tempo de Jesus, tá? É assim e ponto, tá, gente? Não é arrogância, não. Nós garantimos isso, tá? Deu para entender? Cada realidade é uma nova realidade. Por isso que a realidade física é ilusão, né? Então, os shapeshifters faz isso, os metamorfos faz isso. São seres da natureza que eles mudam de forma o tempo todo para brincar com você, às vezes para te assustar, para fazer uma brincadeira, eles mudam de forma. Os quiumba, os magos negros mudam de forma. Isso aí não quer dizer nada. O que quer dizer, gente, é o que vocês têm dentro. A sua conduta, o bem que vocês fazem. Vocês são pessoas boas, vocês têm coração limpo, bonzinho, não sai metendo a mão na cara de todo mundo, né? Xingando, criando desavenças, né? Vocês fazem isso? Se vocês fazem isso, meu filho, esse é o problema da vida. Vocês estão desalinhados com vocês, porque vocês não são isso. Vocês são paixão, vocês são amor, vocês são alegria, vocês são paz, vocês são equilíbrio, vocês são prosperidade, vocês são abundância, no bem, né? Então, gente, sejam sempre abundantes, mas no bem. Porque você está sempre sendo abundante. Você é 100% abundante, mas em quê? Em que você acredita? Que você é uma pessoa derrotada, que você é depressivo, que você é triste, que a realidade é cruel? É isso que você vai viver. Você se desloca para uma realidade onde pessoas acreditam a mesma coisa que você, né? E cocriam com você. Então as outras pessoas são um reflexo do que você é. Se você é uma pessoa boa, você vai se deslocar, né, fazer um shift, uma mudança de realidade para realidades que representam essa bondade dentro de você, né? Se você é uma pessoa má, aí você não pode falar o universo é mal, não é isso. Você que é mal e está criando uma realidade mal junto com outros, né? Um acordo coletivo. Você acha que é mal, os outros também acham que é mal. Vocês estão tudo na mesma realidade, meus filhos. Sai dessa dimensão, meus filhos, agora. Sai dessa dimensão agora. Isso aí não faz bem para vocês. Se vocês acreditarem que vocês são pessoas melhores, vocês vão viver uma realidade melhor. Porque a realidade é vocês. Literalmente, gente, nós somos todos um. É Deus isso aí, que vocês chamam de Deus, né? Essa palavra é religiosa. Não importa como vocês chamam. Deus, Tetragrammaton, Jeová, Alá, né? O que importa é que nós somos todos um. E o um é todos nós, né? Existe só uma estrutura só, né? Um, né? Mas esse um é aparentemente, né? Ele se experiencia, o próprio Deus se experiencia através de todas as coisas que existem, de nós, né? Cada pessoa é uma experiência do próprio Deus, da própria existência, né? Deus não, porque vai confundir com religião.
Mas se você quiser chamar de Deus, eu não gosto, eu prefiro chamar de tudo que existe. Então, você é, né, uma parte de tudo que existe, experienciando a si mesma. Entenderam? Que só existe um experienciando a si mesma em diversas perspectivas. É isso que existe, gente. Agora, essas ideias de um Deus irado, que te pune, não existe. Você é que reflete aquilo que você tem dentro de você, tá, meus filhos? Você é Deus, se vocês quiserem usar essa palavra, mas você é a existência, você é um experienciando a si mesmo na sua perspectiva particular, tá, meus filhos? Você é você é a existência, né? Você é tetragrammaton, né? Eu não gosto da palavra Deus porque confunde com religião. Então, eu prefiro dizer que eu sou tendo uma experiência, né, particular através de mim, que é Ele mesmo. Então, o somos nós e nós somos o Isso é lei, tá, gente? O é o todo e o todo é o Dá para entender isso, né? Então, meus filhos, é isso aí. Então, gente, é isso. Não sintam raiva de ter raiva. Às vezes a gente tem raiva na vida, mas no máximo em 15 segundos, tá, gente? Passou de 15 segundos, aí vem a versão julgadora da raiva, tá? Que é a raiva que te prejudica, que cria uma realidade negativa. Aquela raivinha de 15 segundos é só para te alinhar, falar, opa, esse não sou eu, isso que eu tô vendo tá errado, eu não prefiro isso, eu vou sair dessa, tô fora, eu não sou isso, tô com raiva. Aí sim, essa raiva é para te alinhar. Agora, ficar com raiva dos outros, da vida, o tempo todo, se martirizando, você está criando, né? Você vai refletir isso na sua realidade. E a sua realidade vai refletir, né, o que você sente, né? Que é a raiva, né? Então, gente, é isso aí. Deixa eu só ver. Agora eu preciso ir, que vai dar 30 minutos, que é o meu tempo limite, tá? Eu amo todos vocês, de coração. Deu para entender, né, gente? Muitos ainda, vocês não precisam reter e se conscientizar agora. Vocês podem entender mais para frente, mas basicamente, algumas coisas vocês entenderam. Mas não dá para vocês entender tudo assim de uma vez, porque essa ideia é nova, tá? De coexistência de planos. Então vocês já sabem que não existe realidade física, né? O que existe são quadros que passam pela consciência. Quando você fazer a transição, que vocês chamam de morrer, né? Morrer não existe, porra. Quando vocês fizerem a transição, vocês vão para uma realidade que vai refletir o que vocês têm dentro. Você foi bom durante a vida? Ou você meteu a cara na mão de todo mundo? Né? Se você fez mal para todo mundo. Você foi bom? Entendeu? Você fez o bem para você, para os outros. Se jogou nos vícios das drogas, do álcool, do fumo, etc. Né? Da masturbação, da pornografia. É isso que você vai viver quando você morrer, velho. A outra realidade vai refletir isso aí. Você vai viver com um monte de pessoa que tem a mesma porcaria dentro de você. Seja boa, seja ruim, né? Ou seja uma coisa boa, né? Sejam as virtudes, né? O bem, a felicidade, a alegria, a abstinência da promiscuidade, né? Porque a gente acha que a gente tá aqui só para comer, transar e cagar, né? Não, gente, vocês estão aqui para aprender, né? Para mudar seu interior, para expandir a sua consciência, aprender coisas novas e cada vez mais viver novas coisas, tá, gente? Então eu falo mesmo, gente, eu falo pro povo. Se ficar com raivinha, não é da minha conta, xará.
Pega essa raiva e trata, se vira com ela, é da sua conta. Se você tá com raiva de alguém, o problema é seu, né? Não é da minha conta o que vocês vão fazer com as informações, se vocês vão gostar ou não. A gente fala com amor, para ajudar. A gente sabe o que tá falando. Mas se vocês preferem ficar na ilusão da realidade física, é por sua conta. Beleza? Tá dito, tá falado, não tem mais o que falar. É isso mesmo, acabou, acabou, acabou. Então, gente, agora eu vou indo. Abraço e beijo a todos. Laroyexu, Mojubá. Nós amamos vocês, tá? A gente é sincero, já deu pra perceber, né? A gente é sem vergonha, a gente não tem vergonha de nada, não. A gente é sem vergonha mesmo. A gente fala, literalmente. A gente é sem vergonha, literalmente. Não temos vergonha alguma, tá, meus filhos? A gente fala o que tem que falar mesmo. Não é pra gostar, é pra ouvir. Se se incomodou é porque você tem que mudar, tá na zona de conforto. Se incomodou, tem que mudar. Ou prefere ficar aí na zona de conforto pra sempre? Nos vícios, na putaria, metendo a mão na cara de todo mundo. É isso que você quer? Beleza, é a realidade que você vai viver. O que você der, você vai receber de volta. Lei do universo, lei da vida, lei da existência. Fica por sua conta. Laroyexu, Hatu. Nosso amor incondicional a todos. Beijo e abraço. Bashar Communications. Muito obrigada. Até a próxima.